Fala cliniqueiros, tudo bem com vocês? Pois bem, hoje abordaremos sobre o método Body Alignment, que é um livro que eu escrevi. Você já ouviu falar no método Body Alignment de alinhamento postural? Não? Então hoje não se preocupe, porque mesmo você sendo leigo, nos aprofundaremos em nossa premissa científica e no que estamos baseados. Interessante, não? Venha comigo e você vai saber um pouco mais. Seja bem-vindo. Cliniqueiros, é muito simples. Para o método Body Alignment ser compreendido de uma forma mais fácil, vocês precisam aprender dois sistemas, que são sistemas do nosso organismo muito simples. O que acontece? Nós temos o sistema ortopédico, propriamente dito como sistema esquelético, é a mesma coisa, e o sistema muscular, também conhecido como sistema músculo-esquelético. E qual é a nossa base científica? O sistema ortopédico tem uma coisa chamada quadril, composta pelos ilíacos e pelo sacro. Uma vez que esse quadril está alinhado, pois ele é a consequência primária de todas as outras disfunções esqueléticas, daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou dizendo, e quando ele está alinhado, todo o sistema muscular entra em pleno funcionamento, que é uma das principais causas das suas dores. Pois bem, uma disfunção musculoesquelética ou uma disfunção muscular é o que te desencadeia a dor. E é dessa forma que eu consigo trazer esses resultados significativos e sustentáveis a nível de quadro álgico de dores. Mas aí você me pergunta, mas Nelson, como que esse quadril sai do lugar? Ao decorrer dos anos, com os seus hábitos posturais, que são na realidade os músculos e os tendões já calcificados daquela forma, eles tendem a agravar cada vez mais. Ou seja, os desvios ortopédicos, bem como cifose, escoliose e lordose, eles sempre tendem a agravar ao decorrer dos anos, isto é, se você não procurar nenhuma terapia alternativa ou nenhum tratamento para o seu caso. Mas o que acontece para o seu quadril realmente ficar deslocado ou sair do lugar? Nós temos duas vertentes de crença e premissa científica. Um é o aspecto traumatológico, ou seja, uma interferência externa para esse osso sair do lugar. E a segunda vertente que ocorre em virtude do hábito postural, como já dito anteriormente. Mas agora eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, quando pegamos uma viagem mais extensa com o quadril rotacionado e você acaba dormindo por horas. Isso também pode se replicar, se reproduzir pela forma que você dorme. Se você dormir todo torto, você tende a deixar o quadril torto, que por sua vez vai desencadear e acentuar os desvios posturais que são nocivos à nossa saúde postural. Tá, mas Nelson, você acabou de explicar como que ele sai do lugar e quais são os motivos para ele sair. Mas por que ele é uma das principais causas e trauma primário para desencadear as outras disfunções? Já pensou também não só na disfunção da escoliose ou da cifose, que muito em breve eu vou explicar, e sim da diferença de comprimento entre os membros inferiores? E numa diferença de 1,5 cm para menos, é uma diferença muito mínima que é desencadeada pelo quadril. Agora, se você já imaginou corrigir essa disfunção toda por meio de um ajuste do quadril, que ocorre através do método Body Alignment, é isso que eu vou te explicar agora, então venha para cá, vamos lá. É muito simples. Como vocês já sabem, o quadril é composto pelo ilíaco direito, pelo sacro, pelo cóccix e pelo ilíaco esquerdo. Aí nós temos o acetábulo e o fêmur, nós temos o trocânter, o acetábulo e o fêmur. Então, este é o quadril. Muito simples. Aqui a gente pode ver que há uma diferença do membro inferior esquerdo para o membro inferior direito. Quando você pega um profissional na área da saúde, seja médico ou qualquer outra categoria de profissão,
que é responsável por essa patologia, eles vão colocar uma palmilha mais grossa e uma palmilha mais fina. E assim você compensa o andar desse indivíduo mais harmônico, que seria a marcha mais correta. No entanto, o quadril, na parte de cima, ele continua torto. Tendo em vista que ele está torto aqui, qual seriam outras causas que seriam secundárias e terciárias? A própria escoliose. Isso já seria uma convexidade lombar e, se a pessoa tiver uma escoliose em S, uma convexidade torácica. E como que a gente corrige tanto as convexidades e escolioses como a diferença de comprimento das pernas? Nós precisamos realizar a correção da disfunção primária, que é o quadril, composta pelo sacro e os dois ilíacos. Agora para imaginar, se eu pegar essa parte do quadril, descer essa parte, tendo em vista que essa perna ela vai descer, ela vai chegar a ficar próxima a essa, quase imperceptível, ou pode sanar a nível de 80% a 90%. E se eu elevar essa parte do quadril, que seria junto com uma rotação pélvica, e eu sanar essa rotação pélvica, que é uma nomenclatura dada na nossa área, a gente consegue centralizar também o desvio postural e diminuir a diferença dos membros inferiores, como já dito, se não mensurarmos essa correção a nível de 90% ou até 100%. E, portanto, essa é a nossa base, premissa e crença científica. Ajustando o quadril, o corpo já tem um auto-reparo para ele conseguir se auto-restabelecer, pois o sistema muscular e ortopédico entra em pleno funcionamento, acaba liberando a nível neurológico o sistema neural do sistema nervoso central e periférico estar em plena comunicação, o que acaba melhorando a performance e o desenvolvimento de outros sistemas, conhecido também como homeostase. Pois bem, eu vou além. A premissa científica não é só o quadril, a gente tem um segredo. E esse segredo para você profissional é o sacro. A gente alinhando o sacro, a gente consegue reduzir de forma expressiva tanto a rotação pélvica quanto a anteriorização ilíaca. E tudo isso você vai ver no nosso método Bora Alignment. Mas aí você me pergunta, mas Nelson, o método Bora Alignment é indicado para quem? Vamos ver quais foram os casos clínicos que o método Bora Alignment pôde ajudar hoje em dia? Vamos lá! Como vocês podem ver, eu escrevi um livro, como disse no começo do vídeo. Eu já atuei em 10 estados e 5 países, já tivemos as nossas primeiras turmas de profissionais. Caso vocês tenham interesse, podem entrar em contato com a nossa equipe. No nosso livro, eu escrevi sobre as manipulações, como funcionam os nossos métodos e protocolos de tratamentos e ajustes do método Bora Alignment. E, não menos importante, temos a nossa premissa científica. Aqui eu consigo apontar para onde que o sacro vai, que a gente chama de lateralização ou torção sacral dentro do universo Bora Alignment, pois nós temos as nossas próprias nomenclaturas no que foi sendo descoberto nesses últimos 5 anos. E também temos a lista do que é mais indicado e de patologias que acabaram sendo tratadas pelo método terapêutico, pois é uma terapia alternativa, chamada Bora Alignment, também conhecida como alinhamento postural. Esse é um resultado de hérnia de disco feito uma consulta só por laboratórios diferentes, onde há menos compressão neurológica e mais reparo da liberação de espaço intervertebral lombar. E esse é um diagnóstico de hérnia de disco. Artrite reumatoide juvenil poliarticular reduziu expressivamente o medicamentoso, na qual era usado o etanercept de 2 mg por semana e 20 mg diárias. Ex-cadeirante voltou a andar, praticar atividade física
e teve um filho onde os médicos diziam que não era possível. Redução de escoliose de 12 graus em 3 ou 4 sessões, 3 sessões, através do método COB. Alguns casos atendidos em outros países, na Europa, e, por fim, algumas enfermidades já tratadas com o método Body Alignment. Quais seriam elas? Então nós temos as tendinites, as bursites unilaterais, as pubalgias unilaterais, cisto de Baker unilateral, condromalácias unilaterais, osteoartroses unilaterais. Por que esses 5 eu coloquei unilateral? Como a nossa premissa científica e o centro gravitacional do corpo humano é o nosso quadril, quando ele está deslocado, ele passa a sobrecarregar uma das pernas. E como vocês sabem, profissional, quando vocês analisam um quadro álgico, podem reparar que sempre uma perna ou sempre um joelho vai doer mais do que o outro. E aí você já tem um diagnóstico precoce, que é o quadril deslocado, pode estar desencadeando e interferindo nessa dor significativamente. Não indo muito longe, nós temos a degeneração do disco intervertebral, espondilite anquilosante, espondilolistese, que a gente consegue melhorar na liberação de espaço intervertebral através da nossa manipulação MACB, e também a síndrome do piriforme, muito confundida em um diagnóstico muito impreciso, pela ciatalgia. Desvios posturais, então a gente está falando de escoliose, cifose, lordose, pisadas e desferências dos membros inferiores, como foi ilustrado aqui no papel, e também outros problemas reumáticos ou outros problemas genéticos que acabam sendo potencializados quando nós temos processos inflamatórios, quando o nosso sistema muscular, tanto a nível de tensão quanto desencadeado por um desvio ortopédico, acaba acumulando e contribuindo mais para um aumento do próprio processo inflamatório dentro daquela região deficitária, dentro daquela região lesionada. Mas Nelson, eu acabei de ter a triste notícia que o meu grau é cirúrgico ou que é quase impossível de reverter. Para e pensa, se a gente tem um sistema ortopédico, um sistema esquelético quase difícil de reverter e nós conseguimos pelo menos reduzir e promover qualidade de vida para essas pessoas que possuem esses tipos de enfermidades ou tipos de dores ou tipos de queixas, o que acontece? Nos desvios posturais, quando tem o esqueleto fora do lugar, falando a grosso modo, então a gente tem 4 tipos de classificações de desvios posturais. A gente tem curvatura fisiológica natural de 0,1 até 10% no ângulo COB, grau leve de 10 a 25%, grau moderado de 25 a 40% e grau severo estrutural, que também é conhecido como grau cirúrgico, de 35, 40 a 60%, a gente consegue melhorar e aliviar muito esses casos clínicos, que muitas vezes são diagnosticadas por médicos, mas que o método Body Alignment pode ajudar e contribuir na qualidade de vida de cada uma dessas pessoas. Tá, Nelson, eu sou paciente, você esclareceu todas as minhas dúvidas, eu tenho um caso X, qualquer coisa eu entro em contato com a tua equipe e passo por uma análise. Beleza, mas eu sou profissional e eu quero entender melhor. Então, vamos seguir para as nossas manipulações e nas nossas manipulações você vai aprender uma coisa chamada avaliação ortho-alignment, que foi criada com base no método Body Alignment, que uma vez que a pessoa faz o tratamento de terapia manual, que é praticamente muito parecido, uma espécie de massagem, a pessoa acaba melhorando e aliviando as dores. Esse é o resultado com a avaliação ortho-alignment, que nós conseguimos identificar as oportunidades de melhorias posturais, que por sua vez acaba melhorando e replicando, reproduzindo, refletindo na saúde de dor física, de dores agudas e também na aparência estética, que acaba
sendo uma consequência do nosso tratamento. E o método Bora Alignment não é nada mais, nada menos que uma terapia alternativa pautada em terapias manuais, onde foi difundida nos países que foram citados, feitos congressos, simpósios de atualização da saúde, com o objetivo de disseminar e difundir. E se você tem um real interesse em ajudar as pessoas e tirar as dores delas, você será muito bem-vindo aqui na nossa equipe. E não esqueça, agora, final de ano, meu próspero ano novo para todas as famílias e um Feliz Natal para todos vocês. Nós da Posture de l'Avenir desejamos uma boa virada e boas festas para todos vocês. Gratidão, obrigado.